Agora vem a parte que eu acho mais importante, que aí eu repassar para vocês, aqui as partes práticas, né? O que é que a gente pode realmente fazer para mudar isso. Como eu falei para vocês, o saneamento básico, principalmente o esgotamento sanitário, é um dos maiores problemas. Então, o que é que a gente poderia fazer para isso? Dentro do nosso esgoto sanitário, nós temos dois tipos de águas. As chamadas águas cinzas, que são todas as águas de lavagem de uma residência, como pia, chuveiro, água de cozinha, etc. E não só em áreas rurais, geralmente é lançada no ambiente, como também na cidade. Vocês viram aquelas fotografias que eu mostrei, tudo aquilo foi tirado em cidades. Então, em muitas cidades, a gente ainda tem muitos bairros em que essas águas cinzas são lançadas para a rua, porque as pessoas talvez não queiram encher as fossas com tanta frequência, e como essa parte das águas é a parte mais volumosa, elas acabam jogando para as ruas sem saber o mal que isso pode provocar nos rios. Elas são águas ricas em fósforo, né, principalmente por conta do sabão, e o impacto maior que elas causam é o aumento da eutrofização. Então, como eu falei para vocês, aumenta os nutrientes dentro aumenta os nutrientes dentro dos rios, e isso acaba trazendo aqueles problemas que eu já mostrei. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver aqui as águas cinzas escorrendo a céu aberto. Isso é muito comum. Quem tem quintal ou mora perto de terreno baldio, isso vai escorrendo. Quando chega no meio-fio, isso começa a correr pelo meio-fio e vai sempre por aí. Então, o Círculo de Bananeiras, nós temos uma proposta que é o Círculo de Bananeiras. O nome ficou aqui atrás escondido, ficou desconfigurado. Então, é muito simples. É um buraco de 1 metro de profundidade por 1 metro de diâmetro. A gente enche isso aqui de troncos, planta as bananeiras à volta, geralmente é uma em cada quina, né? Faz uma cruz com as bananeiras, e cobre com palha. Isto não precisa ser tão alto assim, tá, gente? O importante é ter um monte de palha para evitar que saia mau cheiro daqui, evitar que entre mosca, essas coisas. Então, como é que funcionam estas fossas? Essas estruturas orgânicas que são colocadas, que são resto de tronco, resto de madeira, geralmente a gente utiliza material de madeira, ela vai servir de substrato para bactérias e fungos decompositores se instalarem. Então, a gente não precisa colocar nada, porque a água que vem do esgoto, assim, que vem da água servida, ela já traz essas bactérias e fungos. Então, aquela água que vem das pias, ela já traz tudo que precisa. Nada, só colocar aquelas madeiras. Esses organismos é um biofilme degradador, é um filme biológico, eles vão transformar moléculas maiores em menores, e os nutrientes serão usados pelas plantas, que nesse caso são as bananeiras. Então, vai ocorrer todo um processo de decomposição desses materiais, vai liberar para a água os nutrientes, e as bananeiras que estão com as raízes ali próximas, elas vão estar absorvendo essa água com esses sais minerais. Vai haver a absorção da água com os nutrientes pelas plantas, né, como já falei, e o excesso de água será liberado para a atmosfera pela evapotranspiração em forma de vapor de água. Ou seja, a bananeira é uma das plantas que deve ser colocada, ou em lugares em que não tem banana, deve ser colocada algumas plantas de jardim, ou a taioba, algumas plantas de folhas largas e folhas escuras, porque elas têm uma grande capacidade de absorção de água. Para vocês terem noção, uma bananeira só, ela pode absorver de 15 litros a 80 litros de água por dia, dependendo das condições climáticas. Então, é o suficiente para que aquela fossa não encha. Esses círculos de bananeiras, eles são construídos nessa dimensão, de 1 metro de profundidade por 1 metro de diâmetro. Se você vê que a produção de água da sua casa tem muita gente e é maior, que fica transbordando, aí você junta outro círculo de bananeiras perto daquele e coloca um drenozinho, e toda a água que sobrar de uma vai abastecer a outra. Ela não deve ser maior do que essas dimensões, de 1 por 1. Então, vejam, cava-se o buraco de 1 metro por 1 metro de largura, aqui seriam plantadas as bananeiras, e o cano que traz a água cinza da cozinha, ele vem para o meio desses materiais que ficariam aqui. Então, aqui ficariam as 4 bananeiras, aqui seria o círculo de bananeira. Mostrando na prática, porque nós já construímos algumas bananeiras, alguns círculos de bananeira desse,
nós temos um projeto de extensão que está capacitando, ensinando, divulgando esse tipo de fossa. Então, vejam que a água da casa já tinha um caninho aqui que vinha para um balde, que a pessoa aproveitava depois para regar as plantas. Foi construído um buraco de 1 metro de profundidade por 1 metro de diâmetro. É trazido o cano da casa para cá, é preenchido esse buraco só com troncos, é colocada palha em cima, pode ser palha de bananeira, palha de coqueiro, folhas secas, o que for, e fica com essa conformação. Nós temos aqui as bananeiras plantadas, estão vendo? 2 meses depois nós tínhamos isso. Então, no nosso quintal, quem tiver quintal, pode fazer, por isso que eu digo que pode ser também nas casas urbanas, nas cidades, porque desde que a pessoa tenha um quintal, isso aqui ocupa 2 metros quadrados. Então, é um espaço que toda aquela água cinza sua vai servir para produzir alimentos. As bananas daqui são ótimas. São muito simples. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira perguntar, pode estar à vontade de perguntar. O sistema de construção é muito simples, muito barato, porque você não vai impermeabilizar, não usa cimento, não usa nada. O único gasto é o cano que vem da casa para o Círculo Bananeiras. Então, vejam que é um processo extremamente simples de construção. E com isso a gente já resolveria de tirar toda aquela água cinza que escorre pela rua, de chegar nos rios. E a gente estaria usando esses nutrientes do sabão para produzir alimentos. Como eu disse a vocês, a gente tem 2 tipos de águas no esgoto, né? As águas negras são as águas do bojo sanitário. Então, as águas cinzas são as águas de todas as pias e as águas negras são apenas do bojo sanitário. Elas são ricas em matéria orgânica e muitas fossas, como a gente já viu, não são impermeáveis. E esse material, essas águas negras, são extremamente impactantes e contaminantes, porque elas têm as fezes. É comum também, em muitos lugares de baixa renda, que as fossas estourem. As fossas muitas vezes são pequenas, as pessoas não têm como chamar um limpa-fossa, né, porque não é barato, um limpa-fossa é R$180 cada vez que ele vem. Então, essas fossas estouradas, aqui é fossa de bojo também, não é só água cinza, essas águas vão se juntando. Isso aqui é um condomínio aqui em João Pessoa, de baixa renda. As pessoas acabam mantendo, achando normal essa água escorrendo, isso aqui é água de esgoto, isso aqui tem mau cheiro, tudo isso. E, infelizmente, a gente sempre tem as crianças brincando perto dessas situações. Então, para essa situação de água de esgoto, de água de bojo, que são as águas negras, nós temos a proposta de construção de um tanque de evapotranspiração. Então, essas fossas, tanto o tanque de evapotranspiração como o Círculo Bananeiras, são propostas da permacultura, a permacultura que desenvolveu e propôs essas fossas. Essa fossa, por ser água do bojo, ela tem que ser impermeabilizada, então ela vai levar a caixa da fossa normal. Ela é bem mais barata do que uma fossa normal, gente. Então, para quem tiver interesse em divulgar isso, a fossa normal geralmente tem 3 metros de profundidade. Essa fossa, ela tem 1,5 metro apenas de profundidade, então já gasta menos na alvenaria. E ela não leva aquela laje em cima, então é outro custo a menos na construção da fossa. Então, é só a impermeabilização que pode ser. Ela pode ser a impermeabilização feita com ferro, cimento, ou tela-cimento, como vocês estão vendo aqui, ou com tijolo e cimento. No meio dessa fossa vai ter o que a gente chama de câmara de fermentação. Essa câmara de fermentação, ela vai receber diretamente o esgoto no cano de 100 que vai chegar do banheiro. Então, no meio dessa câmara é jogado o esgoto e ela tem uma função muito importante, que é a fermentação, a primeira decomposição desse material. Por ser um sistema na ausência de oxigênio, a maior parte dos organismos aeróbios que vierem junto com as fezes, eles vão morrer aqui. Então, esse primeiro processo já mata todos os organismos que podem ser patógenos. Entre essa câmara de fermentação, que pode ser feita com pneus ou pode ser feita com alvenaria também, nós vamos colocar entre essa câmara e as paredes metralha. Então, essa metralha, esse entulho, pode ser resto de tijolo, de cimento, de telha, de cerâmica, o que for, pedras, etc. E eles vão também servir de substrato para um biofilme degradador, da mesma forma que lá no Círculo Bananeiras tinha as bactérias e fungos, aqui vai ter também. Sobre esse material, porque isso vai ficar mais ou menos na altura dos pneus,
nós colocamos uma camada de brita. Essa camada de brita, que vai ser entre 5 e 10 centímetros, ela vai favorecer a filtragem dessa água também. E também vai ter aqui bactérias que vão fazer vão dar continuidade a essa decomposição. Em cima, nós colocamos uma camada de areia e uma camada de solo. E sobre tudo isso, nós plantamos as bananeiras. Aqui pode plantar a taioba, que é essa plantinha aqui, bananeira, mas eu prefiro, no lugar das taiobas, colocar horta. Então, você pode colocar couve, você pode colocar tomate, você pode colocar alface, você pode colocar coentro, você pode aqui o que você quiser. O importante é ter sempre as bananeiras, porque elas vão absorver muita água e liberar muita água. Então, todo o excesso de água que não vai ficar na biomassa dessas plantas, que não vai virar fruto, que não vai virar folha, etc., ela vai ser evapotranspirada. Então, a água, que era a água do esgoto, né, uma água problemática porque é do bojo sanitário, ela vai ser liberada de forma pura para a atmosfera. Então, ela é vapor de água, que vai virar nuvem, vai virar chuva em algum lugar. Então, vejam também como é bem interessante essas fossas. Então, como funciona? A fossa vai ser impermeável, né, impedindo a contaminação do solo. Nessa câmara de fermentação vai ocorrer o primeiro tratamento, eu já falei sobre isso. A metralha serve de substrato, também já expliquei. A água, como não pode descer, ela vai subindo, né, e vai chegar nas plantas. Então, passa pela areia, pelo solo, torna-se biomassa. O excesso de água é evapotranspirado, né, como eu já falei. E aqui, para vocês verem também como a construção é muito simples. A gente tinha aqui a fossa vazando, estão vendo aqui? E foi construída aqui nesse local a fossa. Isso foi um projeto de um aluno meu, um projeto de mestrado, e ele ficou encantado porque ele diz que a maior parte das pessoas que ajudaram foram as crianças, mais do que os adultos. Então, fizeram a escavação do buraco, estão colocando a tela cimento, né? Se vocês olharem aqui, isso aqui é uma tela, não teve tijolo. Isso vai baratear também a produção da fossa. Então, uma fossa deste tamanho fica em volta de R$300. Aqui tinha, salvo erro, uns 3 metros e pouco por quase 2 aqui de largura. Aqui foi feito também com cimento e tela. Foram colocados os pneus, vejam que isso aqui é colocado no maior comprimento da fossa. Foi colocado o entulho. Depois colocou-se uma camada de brita, uma camada de areia, uma camada de terra. É importante a colocação desses tubos, né, desses caninhos, porque eles vão permitir que haja a liberação dos gases. Durante a fermentação é produzido o gás metano e é produzido também outros gases que requer que saiam para a atmosfera. Isso geralmente não gera muito mau cheiro. Aqui temos a fossa terminada. Foi feito um rebordo com garrafas PET cheias de água para delimitar a fossa, né, já que não tinha tijolo, e foram plantadas as bananeiras. Então, vejam que o que antes era, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem não. O que antes era águas correndo de esgoto a céu aberto, agora nós temos um sistema de produção. Aqui tinha plantas de jardim, né, tinha as bananeiras, tinha, salvo erro aqui, um pé de mamão crescendo, tinha melão, isso aqui é um melão que o pessoal também plantou. Então, vejam como é, e é tranquilo, porque já há estudos que mostram que não há contaminação com essas fossas. Eu não sei, alguém é capaz de me dizer se eu gravei ou se eu esqueci de gravar? Tá gravando, professor. Ok, obrigada, Michel. Então, isso aqui é outra fossa que foi construída pelo nosso projeto de extensão, é cavado um buraco, é feita a impermeabilização, né, com cimento, é colocado as paredes, aqui também foi feito com tela-cimento, foi feita a câmara de fermentação, foi colocado o entulho, né, depois é colocado a areia, a brita, a areia e o solo, e plantadas as bananeiras, isto foi lá no Conde. Então, a equipe, geralmente nós fazemos essas fossas, fazemos em formato de oficina, nós estamos ensinando ainda as pessoas a fazer, é feito em mutirão, isso foi no Conde. Alguns alunos estão aqui na fotografia, Michel, talvez Jason. Aqui é outra fossa que foi feita, essa foi feita na casa da minha filha. Ela tinha uma casa que era um pouco abaixo do nível do chão, então o cano, vejam que o cano já chegava aqui na metade. Foi feita a câmara de fermentação, foi feita com alvenaria. Foram colocadas pedras, resíduo de construção. Foi colocada a brita, né, depois a areia.
e no final nós tínhamos a fossa com a bananeira lá, fazendo todo o tratamento dessa água residuária sem ser lançado nada para o ambiente. Então, veja, isso de alguma maneira barateia, inclusive, o próprio sistema de saneamento básico que uma prefeitura possa fazer. Ao invés de gastar dinheiro fazendo toda a tubulação de coleta de esgoto, transporte de esgoto, e levar para uma estação de tratamento de esgoto que acaba não sendo eficiente, que a gente viu a cor da água que é lançada nos rios, nós poderíamos ter um processo de tratamento desse esgoto a nível domiciliar. Então, além de ser muito mais barato, ele acaba sendo muito mais eficiente em questão de impacto ambiental. Aqui é para vocês vejam a eficiência dessas fossas ecológicas na água do lençol freático. Numa das casas que foi construída as fossas, as duas fossas, o Círculo Bananeiras e o tanque de evapotranspiração, nós fizemos a análise da água do poço. Esse poço fundo tinha 30 metros, esse poço raso tinha 12 metros. A pessoa da casa disse que teve que construir o segundo poço porque esse daqui ficou contaminado, porque a água ficou amarela. Então, em maio de 2017, nós tiramos a água dos dois poços. Vejam que a quantidade de amônia, nitrato, nitrito e fosfato é elevada nos dois poços. Ela bebe água desse poço aqui. Mas vejam que os dois tinham elevadas concentrações de amônia, nitrato, nitrito e fosfato. Um ano depois que foi construída a fossa, olha a diferença. Todos os dois poços diminuíram a quantidade de nutrientes. Então, nitrito e amônia são dois compostos tóxicos. A gente não deve consumir isso na água. O nitrato, que é o que tem aqui em maior quantidade, é tóxico. No entanto, quando nós ingerimos a água com bastante nitrato, ele vai se transformar em nitrito no nosso processo digestivo. E isso faz com que haja a liberação de nitrito, que é cancerígeno. Então, vejam, gente, que muitas vezes a gente pode estar adquirindo câncer só por conta da qualidade de água que nós estamos consumindo. Então, vejam que aqui nós temos muito menor contaminação depois que foram construídas as fossas ecológicas. E essa pessoa tinha uma fossa na casa dela, tinha uma fossa para a água do banheiro. Através desse projeto de extensão, se vocês depois quiserem dar uma olhada no Instagram, é o nosso projeto de extensão do laboratório. Nós temos vários relatos de pessoas, nós temos várias experiências, nós temos vários documentos que vocês podem olhar nesse Instagram do Laboratório de Ecologia Aquática. Bom, e nós temos também outra questão de saneamento básico, que seria a questão da pecuária. Então, não só nós, seres humanos, geramos fezes e urina, né, que têm que ser tratados adequadamente, como também os animais. Então, quem produz muitos animais, vaca, porco, galinha, seja o que for, tem que dar um destino adequado a esses materiais. Apesar de eles serem muito ricos, né, para a produção de adubo, nem sempre esses materiais são aproveitados. Então, eles acabam contaminando o lençol freático, o solo, né, chegam na água subterrânea, que é usada pelos poços, e quando chove, vão alcançar os rios. Então, tudo isso é um problema que tem que ser resolvido. Além disso, gera mau cheiro, serve de vetor para doenças como moscas, baratas, etc., e leva à perda de qualidade de vida dessas pessoas que moram perto dessas áreas. Então, para o saneamento básico da pecuária, é citado o biodigestor. O biodigestor é um equipamento que serve para tratar essa matéria orgânica. É muito usado para as fezes de animais. No entanto, nós estamos testando agora, fazendo pesquisa, para usar aquelas plantas do rio, aquelas plantas superficiais. E nos experimentos, a nível experimental, já deu certo, já produziu gás e tudo. E nós pretendemos também usar esses biodigestores, difundir esses biodigestores num projeto de extensão nas comunidades ribeirinhas, para que possam aproveitar aquelas plantas flutuantes para produzir o gás de cozinha. Ele vai produzir dois subprodutos, que é o biofertilizante e o biogás, né? Como eu falei, pode ser usado na cozinha. Bom, então, em João Pessoa nós tínhamos o Cinturão Verde, é um projeto muito bonito que não tem mais, mas que o André Luiz da Silva, né, que eu contactei, me auxiliou com a preparação dessas aulas para isso um tempo atrás. Aí eu aproveito o material dele, gente, é para não dizerem que fui eu que fiz. O material é do André Luiz. Então, a ideia era mostrar para os agricultores, os produtores de porco, que para além dos usos que já existiam, poderia haver a produção do combustível e do gás de cozinha. Então, os sistemas, a produção do biodigestor, a construção é muito simples e é muito barata. Então, vejam aqui que vai ter uma caixa de entrada. Aqui é o biodigestor, onde vai ocorrer a digestão, que vai ter uma
armazenamento desse gás, que pode ser com caixas d'água invertidas, pode ser com tambores, pode ser com uma lona, neste caso canadense, e dentro vai ter uma câmara vazia, né? Em cima vai ter essa canaleta, que é onde vai se encaixar ou a lona, no caso desse modelo canadense, ou a caixa d'água, no caso dos outros modelos. Essa canaleta vai ser preenchida com água, porque ela vai servir também como selo de segurança. Porque se estiver vazando gás, como o gás dentro da água faz bolhas, então a pessoa fica sabendo que está tendo vazamento. Então, só para vocês terem noção, porque depois que eu descobri isso, eu fiquei super triste, de saber que desde 1800 que já se sabia que esse gás originado da decomposição das fezes dos animais era rico em carbono e que poderia ser usado como combustível. Desde 1800. Nós estamos em 2020. Desde 1857 que na Índia foi construída a primeira instalação. E no Brasil nós estamos começando a fazer as primeiras nas últimas décadas. Vejam como a gente está atrasado em relação à divulgação desses biodigestores. Daí que eu digo a importância da transmissão do conhecimento. Então, se as pessoas não conhecem, não fazem. Então, cabe a nós, principalmente professores, divulgar todas as tecnologias que existem que possam levar ao aproveitamento e à diminuição de impactos. A China já adotou essa tecnologia a partir de 1958. Até 72, já tinha 7,2 milhões de biodigestores instalados. E a gente no Brasil está capengando, começando agora. Então, como a atividade suína é uma atividade de muito baixa qualidade ambiental, ela gera muito impacto ambiental, o biodigestor tem sido muito associado a essas produções. Então, vejam a qualidade dos solos que recebem todos esses dejetos, porque o pessoal vai lavando e vai jogando no chão. Então, o que é um biodigestor? É um equipamento que compõe basicamente de uma câmara fechada, na qual uma biomassa, em geral dejetos de animais, é fermentada sem a presença de ar. Então, é um processo anaeróbico. É um processo que ocorre sem presença de ar. Como resultado desta fermentação, ocorre a liberação do biogás e a produção do biofertilizante. Aqui é um modelo indiano. No modelo indiano, vocês veem que tem aqui a parede, né? A parte interna da câmara, mas que essa parte aqui que vai acumular o gás, ela é móvel. Ela sobe e desce, tá? Então, ela sofre menos pressão. É de fácil construção. O que encarece esse biodigestor é essa campânula, que lá na Índia é de metal, mas aqui no Brasil foi adaptado para caixas d'água. É necessário manutenção, vai se juntando o resíduo que é necessário ir tirando. Tem o abastecimento contínuo e ela é mais eficiente. Esse é o modelo chinês. Então, o chinês, vocês vão ver que ele é todo... Sim, outra diferença é que tem aqui uma meia parede. Essa meia parede, ela vai fazer com que o resíduo chegue por aqui, passe mais tempo aqui para descer para cá, para sair o biofertilizante. Esse não tem a meia parede e todo ele é de alvenaria. Então, como ele não tem uma câmara móvel, a parte de cima móvel, se houver uma maior produção de gás, vai aumentar a pressão nas paredes e pode originar fissuras. Então, o modelo que é utilizado aqui no Brasil, geralmente é esse. Para pequenas propriedades é aquele. E para grandes propriedades é esse que é o canadense. Desculpa, esse aqui ficou desconfigurado. Então, ele é construído em lona. É aquela caixa, né? É como se fosse uma fossa também. Ela vai apenas ter essa canaleta aqui em cima e essa lona vai encaixar nessa canaleta. Geralmente é utilizada para grandes volumes. Grandes empresas têm essa daqui. A construção é simples. Aqui é um modelo para depois, se vocês quiserem fazer, né? É muito simples também. Faz o buraco, faz a construção da alvenaria, constrói a meia parede. Aqui a canaleta que eu falei para vocês que é importante, que é onde vai encaixar essa caixa d'água e pode colocar a caixa d'água invertida. Então, vai produzir um adubo, que é o biofertilizante, que é de altíssima qualidade, é muito bom para a agricultura orgânica, agroecologia, etc. Tem a função de saneamento, porque vai diminuir o mau cheiro, vai diminuir essa água que vai para o solo, diminuir a contaminação do solo e das águas, e vai produzir energia, que é o gás metano, que pode ser usado no fogão. E em grandes biodigestores pode ser usado para a produção de energia elétrica. Então, só um esquemazinho para vocês verem como é interessante. Teria aqui a casa, né, da família.
aqui atrás já lavava os dejetos aqui para dentro do biodigestor. Esse biodigestor teria um caninho que levaria o gás já diretamente para o fogão e poderia produzir, inclusive, a energia elétrica se a pessoa tiver depois uma termoelétrica em casa. Uma pequena usina para fazer essa transformação. E o resíduo que é gerado, o excesso de resíduo líquido, vai ser o biofertilizante que vai ser usado na agricultura. Bom, o manejo inicial, ele deve ser feito, deve ser cheio antes, né? E esse primeiro gás, ele deve ser eliminado, porque ele ainda vai estar rico em oxigênio. Comparando a proporção do material de biomassa que se coloca e a diluição, porque esse material não pode ser colocado puro, é uma porção de material de biomassa para uma porção de água. Então, vejam que as maiores diluições por exemplo, 1 quilo de fezes de aves para 3 quilos de água, certo? Para 3 litros de água. E o dos humanos, que também é de 1 para 3. Todos os outros é uma porção de água para uma porção. Então, essa proporção deve ser mais ou menos respeitada. Aqui vão ocorrer alguns processos químicos, né? Não vou entrar em muitos detalhes. Primeiro tem a hidrólise, que a própria água vai fazer essa quebra, daí a importância de colocar água num sistema. Vai ocorrer uma fermentação na ausência de oxigênio, vai se produzir o ácido acético ou ácido buriático. Depois, então, vai haver o processo de metagênese, onde o processo final vai ser a produção do metano. Então, alguns fatores vão afetar esse processo, porque alguns fatores são bactérias que estão agindo, certo, gente? Então, esses processos são todos biológicos. Então, a temperatura deve ser adequada, não deve entrar substâncias tóxicas no biodigestor. Substâncias muito fortes, como ácido muriático e a soda cáustica, etc. Também não nas fossas ecológicas, também não pode ser. A diluição deve estar controlada e a própria taxa de carregamento para não dar problemas. Então, a importância desse biodigestor é que ele vai servir de fonte alternativa de energia e traz vários benefícios diretos e indiretos, tais como o bem-estar, a saúde da família, porque não vai ter mau cheiro, não vai ter mosca, não vai ter tudo isso. O próprio rebanho vai ter também uma profilaxia, porque vai evitar o contato com tanta mosca, e isso também diminui a incidência de doenças. O biofertilizante ele vai servir para a produtividade agrícola e vamos preservar o meio ambiente através desse saneamento ambiental. Então, o biodigestor também tem tudo de bom. Se vocês olharem, tem o bem-estar social, é o ecologicamente correto e traz benefícios econômicos, então está relacionado com a sustentabilidade que a gente está buscando. Então, desculpem, eu vou passar um filme para vocês, rapidinho, mostrando a importância desse biofertilizante. Eu era para ter deixado aqui, esqueci. Desculpem, que era para eu já ter deixado aberto. Eu acho esse filminho muito legal, porque ele mostra as vantagens para um agricultor, um fazendeiro, de ter esses biodigestores. Não, eu queria outro antes. Desculpem, não é este.
Professor, o áudio do vídeo não tá passando, não. Oxente, como é que eu faço? Aqui. Ainda não? Ainda não. Como é que eu faço para passar? Eu vou tentar botar a caixa de som, que aumentando pode ser que vá. Vocês ouçam. Ainda não, né? Ainda não. Eu não estou conseguindo botar o som aí. É que o som não está indo para as caixas de som, eu não sei como fazer. Vocês façam o seguinte, porque não adianta estarem vendo um filme sem escutar. Se vocês colocarem no YouTube Biodigestor Tarcísio Meira, vocês vão ver, vai aparecer esse filme. 11 minutos. E aí vocês assistam como tarefa de casa. Esse filme é muito interessante, porque ele mostra como numa propriedade rural, para mim o mais importante é vocês verem a primeira. O Tarcísio Meira depois também tem uma criação de gado e ele mostra a importância disso. Mas o primeiro mostra que o filho do proprietário, que estava disposto a sair da propriedade para ir para a cidade, porque não queria emprego e porque, infelizmente, quando a gestão não é bem feita, o lucro pode não ser tão bom, e aí vocês vão ver a diferença depois que construíram o biodigestor na fazenda desse cara que produz porco.
até energia para a central de energia eles estavam vendendo. Então, passaram a não gastar dinheiro em óleo, passaram a não gastar dinheiro para fazer a ração, passaram a ganhar dinheiro a mais com a energia que vendiam, enfim, vejam os benefícios. E por conta disso, a gente coloca também eu fiz na minha casa um biodigestor caseiro e a gente está incentivando a fazer. Eu vou mostrar para vocês uma fotografia do biodigestor lá de casa, ou lá da granja. É esse aqui. É muito simples, é como eu mostrei para vocês. Quem acessou o Moodle vai ver que já tem lá esses materiais para vocês verem. Tem uns PDF também para vocês verem como é que constrói um biodigestor. Mas quem não acessou, não conseguiu acessar o Moodle, não tem problema, que eu vou mandar para vocês via e-mail. Professora, não abriu não a imagem. Não abriu não, aqui também não abriu, porque isso aqui é lento. Eu acho que vai abrir agora. Pronto, então vejam o seguinte, como é que eu ia dizer, aquela câmara, né, que a gente faz lateral, aqui dentro tem o selo d'água, por dentro da caixa d'água tem a parede interna, né, aqui a gente coloca a água para não dar vazamento, e aqui já colocamos o bujão, um fogão perto. Na realidade, isso pode ir um pouquinho mais longe. Dizem que pode chegar até 50 metros, mas a gente colocou para dentro de casa e não funcionou. Aí, quando colocamos o fogão aqui perto do biodigestor, aí deu certo. Deixa eu ver se eu mostro as outras fotos. Aqui vocês veem que aqui é outra caixa d'água que recebe o efluente que sai daqui. Então, aqui é o biofertilizante que é acumulado aqui, e o gás que é acumulado aqui nessa caixa d'água já vai direto para o fogão. Só para vocês verem como isso funciona. E o menino lá na granja está cozinhando aqui, fez um aparozinho para o vento, né? Fez aqui umas telhazinhas e fez aqui uma cozinha comunitária. Então, quando a gente está lá, usa, e quando a gente está lá, ele usa, e vejam que é possível a gente produzir gás de cozinha a partir de um biodigestor. Os materiais que tem lá na plataforma Moodle, no Moodle Classes, eu não sei se vocês conseguiram, né, ter acesso, mas quem não teve acesso, não se preocupe, porque nós vamos distribuir para vocês pelo próprio e-mail. Tá? Eu também não estou adaptando muito bem com essa coisa do Moodle, e muita gente mandou dizer que não tinha conseguido entrar. Eu não sei se já entraram, se não. Eu já recebi a comunicação lá a comunicação da reitoria dizendo que já foi inserido, os novos alunos já foram inseridos na turma. Mas aí não sei dizer para vocês se todo mundo já conseguiu acessar o Moodle ou não. Quem não conseguir acessar o Moodle, não se preocupe, que eu vou mandar por e-mail esses materiais em PDF. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário daquilo que viu? Sobre o biodigestor, vocês vão comentar depois que olharem o filme. O filme é muito legal. Não deixem de assistir. E aí, gente, ninguém quer fazer nenhum comentário? Alguém vai querer construir as fossas ecológicas? Eu quero. Então é o seguinte, se alguém quiser efetivamente ensinar alguém a fazer, alguém que possa fazer, ou fazer na própria casa, como eu falei para vocês, esse é um projeto de extensão da universidade. Então, nesse link, @probex_saneamento, vocês vão ter contato com os alunos que trabalham no projeto e a gente faz esse acompanhamento à distância mesmo. Então, vocês podem mandar, tirar dúvidas, até pelo próprio grupo que nós criamos, todo o apoio para quem tiver interesse em construir os círculos de bananeiras, ou os tanques de evapotranspiração, ou os biodigestores. Então, nós estamos aqui para dar todo esse apoio e nós queremos mesmo é que as pessoas tirem vantagem dessas tecnologias. E as vantagens vão ser para quem construir e vai ser, né, para nós que vamos ter benefícios com isso também. Né? A produção de alimentos de qualidade, e vamos ter a produção do gás, se alguém fizer o biodigestor. Então, não é tão difícil, não é tão caro, e a gente pode estar fazendo muito mais coisas do que faz. E todos os nutrientes conseguirem não chegar no ambiente,
eles são é muito bom para a qualidade ambiental, principalmente dos rios. Alguém quer fazer alguma coisa? Eu estou vendo aqui no chat que alguém está falando, né? Então, Valquíria, a gente ensina, assim, a fazer o biodigestor, tendo espaçozinho. A gente tem, inclusivamente, uns, eu vou mandar nos PDF para vocês, tem uns que são de... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Esse aqui. São feitos com tambores. Ó, com 3 tambores desses, ou 4, ou o que for necessário, num espaçozinho na cozinha, a gente pode estar produzindo o próprio gás e colocar o fogão perto e já usar esse gás. Então, não é necessário nem muito custo, nem muito espaço, nem é uma estrutura enorme. Esse aqui é um projeto que o professor André Luiz Silva, que trabalha com os biodigestores, ele está fazendo. A entrada da biomassa vem por aqui, deve ir por um cano aqui para baixo, né? Aí o material aqui leva água, material e água, o excesso de líquido vai para esse outro, o excesso de líquido vai para esse outro. Nesse processo está ocorrendo a digestão e depois se coloca, estamos vendo aqui uma torneirinha, vai ter alguma coisa que vai armazenar esse gás. Então, há quem faça com pneu, com câmara de ar, né? Há quem faça com câmara de ar. Há várias coisas que podem aproveitar esse gás. E de onde tiver armazenado esse gás, levar diretamente para o fogão. Então, há vários processos interessantes e que traz grandes vantagens, tanto para o ambiente quanto para as próprias pessoas. Então, é muito interessante que haja essa divulgação. E quem tiver interesse, a gente ajuda, a gente orienta. Geralmente, eu costumo fazer todas essas coisas. Eu já tenho uma fossa ecológica, as 2 fossas ecológicas, já tenho um biodigestor, porque eu gosto de testar antes de ensinar para os outros. Se tiver algum problema, se tiver alguma coisa, a gente vai adaptando. Deixa eu ver se antes da Valquíria tinha alguma pergunta. Acho que não. Muito bem, Lucas. Pode seguir a gente no Instagram. Obrigada, Valquíria. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, na próxima segunda-feira nós vamos falar sobre como que poderia ser feita um tratamento mais adequado nas estações de tratamento de esgoto. Como transformar as estações de tratamento de esgoto em estações mais eficientes e que poluíssem menos o ambiente. Além de outros assuntos, já vamos dar sequência na próxima semana. Então, gente, era isso. Se vocês não têm mais nada a dizer, eu me despeço por aqui.